Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Bate-papo. Agora, sobre a década de 60, eu tenho mais uma pergunta. A gente está falando aqui, agora a gente vai começar a pegar aqui final da década de 60, e a gente teve Woodstock. Só que a gente também, na década de 60, teve vamos dizer, um evento considerável também que muita gente não fala, que é o Festival de Monterrey. Na visão de vocês, Hércules, na sua visão, qual que para você assim, seria o evento mais importante? Não, vamos pegar dessa forma, vamos pegar outra forma. Qual que é a importância de cada evento? Assim, o evento de Monterrey e também o de Woodstock. Olha, ambos foram importantes, né? Ambos foram importantes para a década. E o Woodstock foi muito mais intenso porque foi o marco da contracultura, né? Sim. O marco da contracultura envolveu muita coisa, né? A questão da revolução sexual, né? Da bandeira feminista, enfim, porque como eu citei antigamente, o pessoal baseou na poesia beatnik, né? De uma forma hedonista, né? E o pessoal estava rompendo tabus também, né? Eles queriam a ideia hippie queria sair daquela situação de ser certinho, né? O que os pais queriam que fosse, entendeu? Eles queriam fugir um pouco daquilo e aquela ideia de liberdade, né? De fazer diferente do que os pais faziam, enfim, romper com coisa imposta pela sociedade naquela época, né? Da coisa certinha. Legal. Então foi bem por aí. Cara. Para mim, igual o Eric falou, o esporte, acho que ele teve muito mais visibilidade do que o festival de Monterrey Pop. Né? O Monterrey Pop foi, pelo que falaram, foi o primeiro festival que teve e que abriu as portas para outros festivais. Mas acho que o festival que foi mais revolucionário foi o esporte pela proporção. Foi, né? Acho que abriu muito leque na época. Também pelas atrações que teve, né? Jimi Hendrix, Janis Joplin, né? Peru. Acho que para mim o esporte ele não foi o mais bem organizado. Eles falam que uma forma de organização, por exemplo, a Janis Joplin chegou a tocar no horário dela, ela foi tocar, acho que 10 horas depois. Ela ficou 10 horas ali esperando e foi bebendo garrafas de vodka, e quando ela foi tocar, já estava totalmente bêbada. Tanto é que eles lançaram o DVD no spot, ela pediu para não colocar a parte dela, porque ela estava alcoolizada, não lembrava das letras, errou muitas as músicas, né? Então, acho que o esporte, ele marcou época, até mesmo com essas questões de povos de organização, mesmo assim, é um evento que ficou para a história. Até mais que o Monterrey Pop. Eu considero Monterrey em questão de importância, eu acredito que Monterrey ele teve uma grande importância no sentido de, não vou colocar revolução musical, assim, mas uma evolução em questão de estar em cima do palco grandes nomes da música que poxa, tava lá o Jimmy, poxa, estilos diferentes, The Who, Mamas e Papas, então tava essas bandas que traziam uma coisa nova para aquela década,
Então, essa é a minha visão sobre Monterrey. A questão de Woodstock, assim, ela tem uma proporção, assim, poxa, 500 mil pessoas. O que é 500 mil pessoas? Poxa, eu moro aqui em Betim. Betim não tem 500 mil pessoas. Vou falar com você. Pelo menos acho que não. Então, você imagina 500 mil pessoas em uma cidade de Nova York. Devia ser uma loucura. A gente não consegue imaginar o que era o Woodstock. Então, eu imagino que pela proporção... E assim, igual a gente fala, né? Existem os documentários de Woodstock e tudo mais. Mas é interessante que Monterey veio antes, né? Monterey veio antes. Então, provavelmente Woodstock não teria existido se não fosse Monterey. Você acha que não? Fala mais sobre isso. Acho que provavelmente não, porque uma coisa se apoia nas demais. Quando uma pessoa... alguém tem que ter a ideia de trazer e fazer esse festival, né? Colocar todo mundo junto num lugar para tocar. Monterey eles tocaram de graça, né? Muitos abriram mão do cachê, tudo por uma coisa ideal. Um ideal, né? A gente lembrar que a gente está na época do Flower Power, né? Dos hips, tudo. Então, todo mundo com muito idealismo ali, levando. Então, alguém teve a ideia e fez. Isso é muito importante. Quando esse faz, outros olham tipo assim, poxa, por que eu também não posso fazer? Sim, então, vai tentar fazer. Mas é porque muita banda não estava botando fé em Woodstock. A gente tem, assim, as bandas que a gente considera, assim, as marcas daquela época não tocaram, né? Beatles, Rolling Stones, que mais que não tocou? Acho que o LED não tocou. Então, a gente teve grandes marcas. Então, assim, por isso é a minha pergunta, assim, Monterey realmente foi uma grande referência para Woodstock? Eu acho que sim, acho que a gente sempre tem que ter essa visão um pouco sincrônica da coisa, né? Anacrônica que diga, né? De uma coisa que vem depois da outra e se influenciam, né? De alguma forma, sim, entende? Da mesma forma, a gente teve um festival aqui no interior do Brasil, na década de 70, que também é influenciado pelo que aconteceu em Woodstock. Depois você vai ter o Rock in Rio, que também as pessoas dizem assim, e cada vez mais organizados. Cada vez, porque um vem ter a experiência do outro. Certo? Woodstock, não tem como as pessoas terem muita fé também, porque não existiam festivais de música antes. Sim. A gente não pode pensar assim que eu vou lá porque vai dar certo, porque tá tudo ok. Não tá tudo ok, porque ninguém tinha experiência de fazer isso antes. Monterrey é praticamente o primeiro. E foi em 66. Woodstock, 69. Então, quer dizer, 3 anos depois, com 2 garotos que também idealistas, já vamos tentar. Já foi lá meio que na cagada mesmo, né? Não tinha nada assim, nenhuma experiência desta proporção. É bem assim, você vê na história assim, realmente a questão de Monterrey ele teve uma influência muito grande, né? Mas era para o Woodstock ter dado errado, mas acabou. Não sei se na sua visão, Hugo, o Woodstock deu certo. Até hoje em dia é considerado o grande festival de rock. Sim. Né? É a referência. Então, deu certo. Legal. Por mais que tenha dado errado, deu certo. Né? Mas é isso, porque a gente tem sempre uma expectativa muito utópica de que uma coisa tem que ser perfeita, tudo. Então, mesmo dentro de todo o erro que aconteceu, de tudo de errado que podia ter dado lá, ainda assim ficou, marcado como um grande festival. Sim. Certo? Talvez quem tivesse lá tenha a lembrança de hoje de dizer, porra, aquilo foi uma merda. Tipo, não tinha banheiro, não tinha comida, não tinha nada, a gente dormia no chão, no mosquito. Pronto. Mas no final fica aquela coisa, aquela memória afetiva, tipo, eu estava naquele momento que todo mundo tinha um pensamento, positivo, estava lutando pelo fim do Vietnã, estava querendo que o mundo não tivesse mais guerra. Então, né? Essas situações de você se unir todos com um pensamento em comum, isso é muito bonito, isso é muito legal. Então eu acho que é essa coisa que a gente tem que guardar. Mas é isso do que o que deu errado. Pô, até hoje a gente vai para os... Eu fui, por exemplo, para um show no Maranhão em 2016, eu acho.
Sim. Não me lembro exatamente. Ia ser um grande show, certo? Com umas 20 bandas de heavy metal, grandes bandas, tá? Megadeth, Blind Guardian, Anthrax, tudo. Então eu fiquei louco. Quando eu vi aquele line-up, eu disse, porra, eu tenho que ir porque eu sou fã de todas essas bandas. Eu vou, comprei passagem, comprei ticket. Chegou lá, deu uma merda gigante, as bandas não tocaram. Simplesmente cancelaram o festival. Só teve o primeiro dia e metade do segundo. Certo? Um monte de banda chegou no hotel e disse, eu não vou tocar nesse lugar, porque eu não tenho segurança para tocar nesse lugar, e foram embora. Certo? Mas eu cheguei aí no hotel e vi algumas bandas lá. Eu vi o pessoal do Blind Guardian, que eu sou fã demais, eles estavam lá no hotel. Certo? O pessoal do Anthrax não chegou a vir para o Brasil. Desistiu antes. Viram? Então, quer dizer, foi horrível. Mas eu vi, por exemplo, bandas como Êxodos, que eu nunca tinha visto, então foi um show incrível. Corsos, a brasileira Corsos, outras coisas. Então, o que ficou para mim foi tudo aquilo de bom que eu vivi no festival. E tudo que é ruim, esqueci. Tá? Mas deu muito errado. Ou seja, em 2016, sei lá, um festival deu muito errado. Pô, imagine 69, cara. Então, acho que a gente tem que passar pano um pouco nisso aí, né? Verdade.